O rei Salomão é, sem dúvida, um dos personagens mais fascinantes da Bíblia, conhecido por sua sabedoria e feitos grandiosos. Até mesmo aqueles que não seguem a fé cristã o admiram e o consideram um exemplo a ser seguido. Salomão foi um homem admirável, autor dos livros de Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, e foi grandemente usado por Deus. A sabedoria que o Senhor lhe concedeu era tão extraordinária que a Bíblia afirma que ninguém no mundo se comparava ao rei de Israel. Além disso, Salomão construiu um império econômico invejável e foi responsável pela construção do Templo de Jerusalém, por volta do 4º ano de seu reinado. Ele também edificou um novo palácio real para o sumo sacerdote, o palácio da filha de Faraó, a casa de cedro, do Líbano, o pórtico das colunas e outras obras grandiosas. Filho de Davi com Batseba, seu nome significa amado por Deus, e o Senhor realmente amou Salomão, tanto que o fez rei de Israel, mesmo quando outros filhos de Davi estavam à frente na linha de sucessão. A Bíblia relata que, logo após Salomão herdar o trono de seu pai, o Senhor apareceu a ele em um sonho e disse: "Peça-me o que quiser, e eu lhe darei." Salomão respondeu que, por ser jovem e estar diante de uma grande nação, precisava de um coração cheio de sabedoria para liderar e julgar o povo de Deus. O Senhor se agradou tanto desse pedido que disse: "Já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e mandamentos, como seu pai Davi, prolongarei a sua vida." Analisando os primeiros anos de seu reinado, vemos que Salomão foi obediente às orientações de seu pai Davi e seguiu os caminhos do Senhor. Durante o reinado de Salomão, a nação de Israel prosperou imensamente, sendo governada com sabedoria e justiça. A inteligência que Deus concedeu ao rei era tão notável que líderes de outros povos viajavam até Israel apenas para ouvir Salomão falar. Ele abordava uma ampla gama de assuntos, incluindo botânica, fauna e flora, com uma facilidade impressionante, demonstrando um conhecimento muito avançado para sua época. No entanto, toda essa sabedoria não impediu Salomão de cometer erros que desagradaram ao Senhor, e é sobre isso que quero conversar com você neste vídeo. Hoje, vamos explorar os 3 maiores erros do rei Salomão e entender que, mesmo sendo amados por Deus, precisamos nos manter nos caminhos do Senhor. Caso contrário, colheremos os frutos amargos de nossas escolhas. Mas antes de falarmos sobre os erros de Salomão, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado pelo YouTube assim que eu postar o próximo vídeo. Vamos lá! O primeiro erro de Salomão foi se tornar espiritualmente morno. Como vimos, Salomão amava o Senhor e seguia as orientações de Davi. Porém, isso não durou para sempre. A Bíblia nos mostra que Salomão se deixou seduzir por mulheres de povos estrangeiros que não adoravam o Deus de Israel. Ele se casou com muitas delas e permitiu que a idolatria entrasse em seu coração. Em 1 Reis 11, está escrito que o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras além da filha do faraó eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: "Vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações porque elas farão desviar-se para seguir os seus deuses." No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casando-se com 700 princesas e tendo 300 concubinas, e suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão envelhecia, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, como fora o coração de seu pai Davi. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguindo completamente os caminhos de Deus. Ele desrespeitou a ordem divina ao se casar com mulheres de povos idólatras, o que acabou afastando-o do Senhor. Salomão traiu a Deus ao construir altares e adorar os deuses pagãos de suas esposas. No entanto, ao analisarmos essa passagem, percebemos que ele não se afastou completamente do Senhor. Salomão não estava frio na fé, mas também não estava quente. Ele se tornou morno, preferindo seguir os desejos da carne em vez de seguir a Deus. Esse é um grande erro. Em Apocalipse 3, o Senhor diz: "Conheço as suas obras.
Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Se continuarmos lendo 1 Reis 11, veremos que foi exatamente assim que o Senhor reagiu à mudança de coração de Salomão. A Bíblia diz que Deus se indignou contra o rei, pois, mesmo depois de ter aparecido a ele 2 vezes e dito que não deveria adorar outros deuses, Salomão desobedeceu. Como resultado dessa traição, Deus prometeu que, após a morte de Salomão, a nação de Israel seria dividida e o reino seria entregue aos seus inimigos. O Senhor disse: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, certamente tirarei o reino de você e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Tirarei da mão do seu filho. Mas não tirarei dele o reino inteiro. Darei a ele uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então, o Senhor levantou contra Salomão um adversário, Hadade, da linhagem real de Edom. O caso de Salomão não é o único. Muitos que estavam firmes com Deus se tornaram mornos. É por isso que o apóstolo Paulo nos exorta a examinar nossas vidas para saber se estamos firmes na fé, pois podemos nos desviar do caminho sem perceber. A verdade é que estar espiritualmente fervoroso hoje não garante que estaremos assim amanhã. Por isso, precisamos cuidar do nosso coração e decidir permanecer na presença do Senhor, dia após dia. O segundo erro de Salomão foi a vaidade. As alianças com povos vizinhos levaram Salomão a muitos casamentos, o que acabou prejudicando seu reinado. Mesmo depois de ser reprovado por Deus, ele não mudou de postura. Pelo contrário, continuou desobediente e até tentou lutar contra as profecias do Senhor, tentando matar Jeroboão, o homem que Deus havia escolhido para reinar sobre 10 tribos de Israel. Tudo isso aconteceu porque Salomão foi tomado pela vaidade e pelo egoísmo. Aquele rei que havia pedido sabedoria e discernimento a Deus para governar seu povo se transformou em alguém que se preocupava apenas com seus próprios interesses. No final de sua vida, Salomão refletiu sobre esse erro que havia cometido. Ele disse: lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhedos para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar meus bosques verdejantes. Comprei escravos e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias, cercou-se de cantores e cantoras, e também de um harém, desfrutando de todos os prazeres. Ele se tornou mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes dele, mantendo sua sabedoria. Não negou a si mesmo nada do que seus olhos desejaram, nem recusou qualquer prazer ao seu coração. Ele se alegrou em todo o seu trabalho, considerando essa a recompensa de todo o seu esforço. Nesta passagem, vemos um homem totalmente egocêntrico, preocupado apenas com seus prazeres. Em poucos versículos, perdemos a conta de quantas vezes ele usa expressões que exaltam apenas a si mesmo. Infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs vivem da mesma forma que Salomão, centradas em si mesmas e sem fazer nada pelas necessidades do próximo. Vemos isso em todo o mundo, inclusive dentro das igrejas, onde pessoas fazem de tudo para ter seus nomes em destaque e se preocupam apenas com seus próprios interesses. Este mundo está cada vez mais distante dos princípios cristãos por causa da vaidade e do egoísmo, vivendo uma vida rica em coisas sem valor. Para muitas pessoas, a vida se resume a festas, férias no exterior, gastos com carros, mansões, banquetes em restaurantes chiques e roupas de marca. Enquanto isso, milhares de pais e mães de família levantam-se de madrugada todos os dias em busca do pão para alimentar seus filhos. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. Em Gálatas 6, está escrito: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim, cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. O terceiro erro de Salomão foi a ganância. Entre tantas outras bênçãos, Deus também prometeu riqueza a Salomão. Mas, mesmo sendo o homem mais rico do mundo, o rei queria ainda mais e passou a cobrar impostos muito pesados do povo de Israel. Sua ganância foi tão grande que, logo após sua morte,
Alguns israelitas foram até o herdeiro do trono, Roboão, pedindo que ele fosse mais justo com seus súditos do que seu pai havia sido. Eles disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e esse jugo pesado, e nós te serviremos. Diante de tudo isso, surge a pergunta: por que Salomão foi tão ganancioso? Porque ele amou tanto o ouro e os bens materiais a ponto de explorar o povo que Deus havia confiado a ele? A resposta é que Salomão tentava preencher o vazio de sua vida com as riquezas deste mundo. No entanto, sabemos que nenhum dinheiro é capaz de comprar a presença e a amizade de Deus. Nenhuma pedra preciosa ou palácio luxuoso pode preencher nosso espírito com a paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Nada é mais valioso do que a salvação que nos foi dada por Cristo através de seu sacrifício na cruz. Uma vida sem Deus se torna um deserto árido, seco e sem cor, onde não pode haver prazer nem alegria. Assim, o homem se torna escravo das coisas que o dinheiro pode comprar. É por isso que vemos tantos casos de pessoas com grande poder econômico se envolvendo em embriaguez, prostituição, entrando em depressão e até tirando a própria vida. Elas são como Salomão, que podiam conquistar tudo, menos o amor de Deus. Nos últimos dias de sua vida, enquanto refletia sobre seus pecados, Salomão escreveu no capítulo 11 de Eclesiastes: quando avaliei tudo o que minhas mãos haviam feito e o trabalho que tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Salomão caiu em si e seus olhos começaram a enxergar tudo o que ele havia feito. Se analisarmos nossas vidas, chegaremos à conclusão de que o homem não cai de uma hora para outra. São pequenas brechas que abrimos em nossas vidas que nos fazem cair aos poucos e nos afastar de Deus. Todos nós erramos, cometemos pecados e fazemos o que é mal aos olhos do Senhor. Mas, graças à morte e ressurreição de Jesus, podemos confessar nossos erros e ser perdoados. Vemos que Salomão se achava muito sábio. Salomão não prestou atenção aos pequenos detalhes de sua vida. No livro de Cantares, ele declara que são as pequenas raposas que destroem a vinha. Portanto, meu querido irmão e minha querida irmã, meu desejo para você hoje é que fique atento aos pequenos detalhes. Deus te ama muito, assim como amou Salomão, e que o Espírito Santo nos encha de sabedoria para vivermos da forma que Ele deseja. Já mencionei antes que precisamos lutar diariamente contra a falta de fé, o egoísmo e a ganância. Esses foram os 3 maiores erros de Salomão. Se você tem levado uma vida semelhante, reconheça hoje mesmo seus pecados, peça perdão ao Senhor por cada um deles e volte a viver os planos que Deus tem para a sua vida. Tenho certeza de que, a partir de hoje, sua vida será muito mais abençoada. Amém. Aqui é o canal Voz dos Manuscritos. Se você gostou desta mensagem, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Deus te abençoe.